Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 128, cujo título é Desculpismo. Aos que viram a mensagem 127, Chamamento Divino, a anterior a esta, Emmanuel destacou um versículo de Lucas, e nós estamos no mesmo capítulo, não é mais o versículo 21, mas é o versículo 18 e continuamos na mesma parábola, a parábola do banquete, não é? Aquela que nós chegamos a resumir ontem, de que houve bodas, o Senhor mandou convidar os seus convidados e os convidados lá se desculparam para não ir e por fim então o Senhor manda chamar os que estavam na rua, os estrupiados, os pobres, os cegos, os coxos, para a festa. Então, esse seria o chamamento divino, esse Senhor é Deus, não é? Na mensagem de hoje, cujo título é Desculpismo, Emmanuel vai destacar o versículo das desculpas que os convidados deram para não aceitar o convite. Então, nós também, muitas vezes, se não tomarmos atenção, podemos também entrar nesse desculpismo e não abraçarmos oportunidades que a providência divina vem nos ofertar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Temos que estar atentos, não é? Como Jesus disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Sim, a tentação nos faz cair moralmente. Precisamos então estar muito atentos a isso. Tentação é o nosso lado fraco, não é? Precisamos fortalecê-lo. É o nosso lado vicioso, que precisamos então trabalhar as nossas virtudes. Então, Lucas capítulo 14, versículo 18, Jesus nos diz, contando a parábola do banquete. E todos, a uma vez, os convidados, não é? Começaram a escusar-se, ou seja, a se desculpar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, ou seja, rogo que me desculpes. Mas comprei lá um campo e vou ter que ir lá ver, então não vou poder comparecer a essa festa. Emmanuel, então, vai comentar o versículo da seguinte forma: Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência, costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Ou seja, podemos levantar as justificativas que forem, mas o mal feito tem que ser refeito. Mas o que não foi feito terá que ser feito depois. Como diz Emmanuel, as justificativas não exoneram, ou seja, não livram, não livram a consciência do resgate necessário. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos, arquitetam largo sistema de escusas tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam, das más escolhas, não é? Dos hábitos viciosos. E ainda agora,
quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, estimulando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas disfarçando deserções, ou seja, abandonos voluntários, não é? Surgem as pencas é um termo, não é? A beça, as pencas, muito. Surgem em grande quantidade desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender, ou seja, assumi grandes compromissos e não posso atender a esses convites da providência. Minhas atribuições são enormes, obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. E é interessante, não é, amigos? Eu costumo dizer que as justificativas são sempre muito boas. E é o que diz aqui, não é? Temos até essa tendência a nos solidarizar com o que é justificado, né? É o que ele vai dizer agora, na verdade. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvidos mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados, enganados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno, mais cedo ou mais tarde. Não adianta nos iludirmos ou nos enganarmos. Em algum momento vamos despertar para a verdade. Acordam para a verdade no momento oportuno e, atados a ruinosas consequências, sim, escolhas de fuga trazem apenas adiamentos. Quando há esse adiamento, perdendo aquela prova, ela vai voltar, mas ela volta numa versão mais difícil. E muitas vezes nos perguntamos, mas se não conseguimos na primeira, a segunda não deveria ser mais fácil? Porque se não conseguimos na primeira, talvez a primeira fosse muito difícil. Então a segunda deveria ser mais fácil para que conseguíssemos. Mas não é isso. A primeira não é difícil que não conseguíssemos. A primeira é um desafio, como é desafio todas as provas para todos nós. Não conseguimos porque não enfrentamos. Então a segunda vem mais difícil, é a tendência, para nos provar que nós continuamos podendo, que a primeira não era tão difícil assim, como essa é um pouco mais difícil, mas ainda está em total possibilidade de ser enfrentada e superada, aprendida como lição. E isso é muito interessante, é como se a vida dissesse, não conseguistes lá, porque fugistes, não te esforçastes, evitastes, adiastes. Agora vais enfrentar de novo, numa versão mais desafiadora. Isso para te provar que podias lá. Continuas podendo aqui, mas que podias lá. É a vida a nos ensinar sempre. Engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências,
da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Sim, às vezes não podemos concluir uma lição. Se adiamos, fugimos, muitas vezes não conseguimos, então, viver essa lição nessa encarnação. O que vai acontecer? Naturalmente, passamos para a próxima. Mas quando será a próxima? Vamos ter que esperar. Nesse momento, na erraticidade, entre uma encarnação e outra, principalmente quando a consciência se vê diante das oportunidades perdidas, vem uma desilusão própria, uma tristeza muito grande consigo mesmo e uma ansiedade, então, de retomar. Mas então, olha só, mas é claro, eu devia ter feito, eu vou voltar e vou refazer, vou fazer. E vamos pedir essa oportunidade de retornarmos, e claro que essa oportunidade não nos é negada. No entanto, pode ser que tenhamos que esperar até que seja possível retornar. Mas eu quero logo, eu quero resolver isto. Aí vamos ter que esperar. Muito bem. Esperarem por outras reencarnações. Portanto, temos que tomar atenção se uma justificativa não pode estar ocultando um desculpismo. Vale essa reflexão. Muitas vezes realmente não podemos. E é realmente uma justificativa de um impedimento momentâneo. O que não quer dizer que não possamos pedir até, Senhor, nesse momento aconteceu isto, eu não posso, Senhor. Por favor, eu rogo, me apresenta essa oportunidade mais à frente um pouco. Conheço uma amiga que recebeu um convite intuitivo de trabalhar no bem. Ela não entendia direito, mas ela viu claramente que era um chamamento. E ela estava casada, mas não tinha filhos. E ela mentalmente, porque aquilo vinha todo dia na cabecinha dela, aquela imagem, aquele chamamento, aquela imagem, todo dia na mesma hora, uma vez por dia ela recebia esse chamamento. E um dia, quando a imagem apareceu, ela respondeu mentalmente. Já entendi. Ela, inclusive, conta que ouvia 3 palavras: sacrifício, abnegação e renúncia. Mentalmente, ela ouvia essas 3 palavras. E nunca tinha ouvido falar de Kardec, doutrina espírita, nada. Então, ela, um dia, quando ela ouviu as palavras, porque foram vários dias ouvindo isso, e ela então chega um dia e diz assim: ok, já sei, sacrifício, abnegação e renúncia, mas primeiro eu quero ser mãe. Isso é um desculpismo ou é uma justificativa? Um motivo nobre. O que aconteceu com ela? Imediatamente, no dia seguinte, não ouviu mais as 3 palavras. Mais à frente um pouco, engravidou do seu primeiro filho. Quando ele fez 5 meses, ela engravidou de novo do seu segundo filho. Quando o segundo filho fez 2 anos e os 2 entraram na escolinha, o que aconteceu? Ela voltou a ouvir as 3 palavras e o convite, e o chamamento. Bastante interessante esse caso, não é? Então, se há uma justificativa nobre, os bons espíritos levam em consideração. Pode haver, então, um adiamento
na execução do convite. E aí, mais à frente, ele retorna. Então, isso é possível. Nem tudo é desculpismo. Muitas vezes, existem justificativas nobres para pedidos de adiamento, mas não de fuga. Não de fuga. Muito bem. E depois disso, ela conseguiu inventar aí, aceitar o convite e viver o convite? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que ela pensa que sim também. Muito bem, vamos então fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelos convites que nos chegam diariamente para buscarmos o autoconhecimento, buscarmos, Senhor, desenvolvermos o bem que nos cabe nesta vida, em Tua seara de amor e luz. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes e nos lembrarmos da prece. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa as nossas famílias e afetos nos 2 planos da vida, Senhor. Mas abençoa igualmente todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial aqueles, Senhor Jesus, que neste momento estejam em sofrimento. Tantos, Senhor, vivendo conflitos em seus países, regiões, estados, bairros. Abençoa os que sofrem pela fome, pela doença, pela guerra. Fortalece, Jesus, esses corações com o bálsamo da esperança. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.